Oi, pessoal, eu sou a Ananda Santos e hoje eu tô aqui com a psicóloga Daniela Zeotti e a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão psicológica desenvolvida pelos transtornos alimentares. Dani, obrigada por aceitar o convite por esse papo hoje. Dani, a gente percebe nas pesquisas que esse problema, os transtornos alimentares, eles atingem principalmente os jovens. Há uma característica, uma relação quanto a isso? Boa noite, Ananda. Muito obrigada pelo convite. É sempre Obrigada. um prazer falar sobre o que eu faço. Sim, a incidência dos transtornos alimentares é maior em pessoas jovens, ou seja, na adolescência e no início da idade adulta. Por volta dos 14, 15 anos, até os 23, 24 anos, porque a adolescência tem se esticado, né? Ela tem ficado maior nos últimos tempos. Algumas tardias. Então, nessa fase é mais prevalente. Os transtornos alimentares acontecem com maior frequência, mas eles podem ocorrer também em crianças, em adultos e em idosos. A doença mental, muitas vezes, ela é totalmente democrática. Então, ela atinge pessoas, a maioria delas, de qualquer idade, de qualquer sexo, em qualquer lugar do mundo, de qualquer nível socioeconômico cultural. A doença mental é assim. Dani, e agora sim, é muito importante a gente também entender um pouco como que funciona. Quando uma pessoa desenvolve o transtorno alimentar, o que que acontece na cabeça dela? Vamos dividir. Os dois principais transtornos alimentares que a gente tem é a anorexia e a bulimia. Os principais sintomas são, claro, preocupação excessiva com o peso. Então, nos últimos 2 meses, a pessoa perdeu 8 quilos sem estar em dieta. Não quer dizer que ela estava tentando emagrecer. Ela perdeu. Preocupação extremada com a aparência. E aí entra o sintoma, que é o sintoma talvez mais importante da anorexia. Distorção da imagem corporal. O anoréxico, ele acha que ele é obeso. Mesmo que ele esteja muito magro, esquálido, ele acredita que ele é gordinho, que ele está obeso. Ele olha no espelho e ele tem certeza que ele está gordinho, ele se vê assim. Esse é o sintoma, digamos assim, carro-chefe da anorexia. E aí existem outros também. Nas meninas, a menarca acaba, ou seja, as meninas não menstruam mais. Pelo corpo todo começam a nascer uns pelinhos amarelos assim, que se chama lanugo, que parece aquele cabelinho do milho, pelo corpo todo. O adolescente, ou a pessoa que começa a ter um transtorno alimentar, anorexia, se isola, começa a se isolar, não tem amigos, sempre encontra uma desculpa para a refeição. Então ele chega em casa da escola, diz que almoçou na escola. Aí ele chega na escola, ele não come. Aí ele volta para casa e fala, eu comi na escola. Sempre ele vai articular de uma maneira que as pessoas não percebam. Então esses seriam os principais sintomas aí da anorexia. Porque a anorexia mata. Mata pelo suicídio? Sim, mata pelo suicídio. O índice de suicídio em pessoas com anorexia é maior do que em pessoas na população que não tem esse transtorno mental. Ok. Mas ela mata por quê? Pela desnutrição e a desidratação. Muitas vezes a desnutrição é tão severa, que coloca essa pessoa numa situação de extrema vulnerabilidade para doenças oportunistas, infecções, problemas, geralmente infecções, né? O que acontece mais comumente que a gente vê é uma infecção urinária que começa e essa infecção urinária vai se agravando, vira o que a gente chama de uma pielonefrite, atinge os rins e aí para uma infecção disseminada pelo corpo é um pulinho, infelizmente é muito rápido. Então aí as pessoas morrem de choque séptico pela infecção que se generalizou. O que difere a anorexia da bulimia? O vômito, óbvio, e que na bulimia não necessariamente a gente encontra a distorção da imagem corporal. Na verdade, a gente não encontra. O bulímico, exclusivamente bulímico, ele não olha no espelho e se acha gordinho. Ele olha no espelho e vê o corpo dele. Ele não vê um corpo alterado. Muitas vezes, então, o bulímico
pode ter um corpo um pouquinho mais avantajado, digamos assim. Você não vai conseguir identificar um bulímico pela magreza excessiva, como a gente identifica muitas vezes casos de anorexia já mais avançados. Então, é aquela pessoa que come demais, muitas vezes nem tá vendo o que tá comendo em determinado período de tempo, nas orgias alimentares que a gente chama. E depois causa o vômito. Causa o vômito. Também há sintomas depressivos, também há baixa autoestima, também há isolamento social, também há queda no rendimento escolar, acadêmico e se a pessoa trabalhar no trabalho. São os dois carros-chefes de transtornos alimentares, os que a gente vê com mais frequência. Existem outros, sim, mas esses são os mais frequentes. E talvez os mais comentados. Dani, e esses transtornos, eles podem deixar alguma marca pro resto da vida? Sim. Na verdade, os transtornos alimentares são crônicos. O que quer dizer isso? Uma vez que você desenvolveu, eles vão te acompanhar a vida toda. É possível a gente ter o controle. Então, claro que é possível uma pessoa com anorexia estar no momento de remissão dos sintomas, como se eles ficassem guardados. Então, nesse momento, ela consegue comer, ela consegue conviver com pessoas, consegue estudar, consegue produzir, trabalhar, mas ela pode, em algum momento da vida, diante de alguma situação, uma situação estressante, uma grande frustração, um desencadeante que pode ser desde a perda de alguém que se ama, a perda de um emprego, enfim, desencadear novamente os sintomas. No caso de um transtorno alimentar, como que a pessoa vai controlar? Frequentando a psicoterapia, engajando-se num processo psicoterapêutico, tendo as suas consultas com um psiquiatra, tendo as suas consultas com um nutricionista. Se for uma pessoa muito jovem, com o pediatra também. Transtornos alimentares nós não tratamos sozinhos no consultório. Não é o psicólogo sozinho, não é o nutricionista sozinho, não é o pediatra sozinho. Tem que ser uma equipe. É uma doença com vertentes tão complexas que ela necessita de uma equipe que trabalhe junto. Não precisa ser todo mundo no mesmo lugar, lógico. Muitas vezes isso é inviável. Mas se não é um centro, né, um grande centro, como o Hospital das Clínicas, enfim, quando cada um está no seu consultório, que essas pessoas se conversem. Então aí é possível ocorrer a remissão e o controle e se viver bem, ficar um bom tempo aí bem. É uma força-tarefa, então, Dani. Uma força-tarefa e um esforço constante. Dani, obrigada por aceitar o convite, pela entrevista. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista com a Dani, tenha esclarecido alguns pontos que muitas pessoas ainda têm dúvida, né? Alguns mitos e verdades também. E fiquem ligados. Até a próxima. Beijo.